Tudo bom? Nessa primeira aula de geotecnia, a gente vai falar sobre rochas. Nossa aula foi baseada no livro Geologia e Geotecnia Básica, do Rudney Queiroz, lançado pela editora Blaud. A gente vai falar sobre os minerais, os tipos de rochas, os movimentos tectônicos. Os minerais são materiais formados de maneira natural. Eles são inorgânicos, homogêneos e com composição e estrutura química bem definidas. O conhecimento dos minerais é importante, pois eles caracterizam o comportamento químico e mecânico da rocha. Eles possuem as seguintes propriedades: clivagem, o plano preferencial da fratura, relacionado com a estrutura molecular do mineral. Brilho, a qualidade e a intensidade da luz refletida no mineral. Dureza é a resistência ao risco, classificado de acordo com a escala Mohs. A gente tem o diamante como o material de maior dureza. Massa específica é a relação entre a massa e o volume. Flexibilidade é a capacidade do mineral ser dobrado ou torcido e retornar para a posição original. A cor é determinada pela composição química. O traço é a capacidade de produzir um traço sem produzir risco. Magnetismo é uma propriedade de poucos minerais, mas que existe. E o polimorfismo são minerais formados pelo mesmo elemento químico, porém com propriedades químicas distintas. É o caso do diamante e o grafite. Os dois são formados pelo carbono, só que têm propriedades químicas muito diferentes. As rochas são agregados naturais compostos de um ou mais minerais, podendo conter matéria orgânica ou não. Elas são classificadas em magmáticas, que os principais representantes é o basalto e o granito, em rochas metamórficas, que a gente tem o mármore e o gneiss, e rochas sedimentares, que a gente tem vários tipos: arenites, siltites, argilites, calcárias e dolomitas. A distribuição. Observando a superfície da Terra, a gente tem uma impressão de que as rochas sedimentares são em maior proporção. Mas analisando a crosta toda, a gente tem que, na verdade, a maior proporção são de rochas magmáticas e metamórficas, de acordo com Rudney Queiroz. As rochas magmáticas também são conhecidas como ígneas, e elas são formadas pelo resfriamento do magma. Ou seja, elas são formadas de uma ação endógena, originária do manto terrestre, que vai produzir uma alteração na crosta. Aqui é uma fotinha. E a forma do resfriamento do magma gera dois tipos de rochas magmáticas: extrusivas e intrusivas. As rochas magmáticas extrusivas são formadas pelo rápido resfriamento e consolidação da lava. Os derrames podem atingir grandes áreas e pode ocorrer a sobreposição em um outro derrame existente, criando várias camadas de rocha extrusiva. Uma das rochas extrusivas mais utilizadas é a rocha basáltica. Essa rocha possui minerais microscópicos. Os minerais são microscópicos porque eles são resfriados rapidamente, então não tem tempo de você ter uma aglutinação dos minerais. O basalto é largamente utilizado na construção civil como agregado graúdo. A decomposição dessa rocha origina a terra roxa, muito comum aqui no Brasil, né? Principalmente no Sudeste. As rochas magmáticas intrusivas também são chamadas de plutônicas. Elas são formadas pelo resfriamento lento do magma no interior da crosta. O magma ascende para a crosta por meio das fraturas nas rochas existentes ou por meio de condutos, porém ele não consegue chegar à superfície e ele fica confinado lá dentro. Como o confinamento vai implicar em um tempo maior de resfriamento, a consolidação dos minerais é maior, então a gente tem a formação de minerais maiores, mais visíveis a olho nu. Um exemplo da rocha são os granitos. As rochas sedimentares, elas são formadas por meio da ação do intemperismo físico e químico sobre as rochas pré-existentes, ou seja, uma ação exógena, vinda da superfície da Terra.
Dessa forma, possuem origem e composição mineralógica muito diferentes uma das outras. Elas são classificadas em 3 grupos: clásticas ou detríticas, químicas e orgânicas. Elas são também as rochas sedimentares clásticas, são constituídas de outras rochas pré-existentes que foram degradadas, decompostas, erodidas, transportadas e depositadas em depressões do terreno. Depois da deposição, com mais camadas sendo depositadas nesse terreno, a gente vai ter uma tensão de confinamento cada vez maior. Essa tensão vai causar a diminuição dos vazios e gerar uma compactação e a sedimentação dos grãos, dando origem a uma rocha sedimentar. O processo de sedimentação é denominado diagênese e ocorre devido à precipitação dos minerais dissolvidos na água que agem como cimento natural. As rochas sedimentares químicas são formadas por substâncias minerais em solução iônica por meio de processos variados, como químicos, físico-químicos e precipitação ou por evaporação. São classificadas em carbonáticas, ferruginosas, silicosas e salinas. Um exemplo dessas são as cavernas que a gente tem. As rochas sedimentares orgânicas são divididas em calstrobiolites, sedimentos combustíveis como os carvões, e acalstrobiolites, sedimentos não combustíveis. Em engenharia civil a gente não mexe muito com esse tipo de rocha. As rochas metamórficas são rochas que sofreram mudanças em sua estrutura cristalina devido às mudanças de pressão e ou temperatura. Essas rochas podem se originar de rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas pré-existentes. Por terem origens variadas, essas rochas possuem comportamentos distintos, ou seja, são encontradas em grandes profundidades na crosta terrestre, onde os fatores do metamorfismo, reatividade química, pressão e temperatura atuam fortemente. O metabolismo induz um comportamento anisotrópico nas rochas, pois devido às elevadas pressões, o mineral acomoda-se no sentido da direção da menor pressão. O de metamorfismo térmico é um metamorfismo que envolve a recristalização química devido às altas temperaturas e ocorre principalmente próximo aos derrames magmáticos. Abrange pequenas áreas porque só ocorre nessa área, principalmente nessa área de contato. Metamorfismo cataclástico ocorre quando as rochas são submetidas às tensões de cisalhamento, devido à fragmentação e pulverização entre as partículas de contato, que é o que está mostrado nessa imagem, é um tipo de metamorfismo cataclástico devido à tensão de cisalhamento na rocha. Metamorfismo dinamotermal é associado à formação de grandes cadeias montanhosas. Ocorre a subducção e a colisões dos fragmentos das placas continentais, o que gera vários graus de metamorfismo devido à pressão e à temperatura na região, que são muito altas. E ciclo das rochas. O ciclo das rochas corresponde à interação entre a movimentação da Terra e os fatores do intemperismo. Bom, a gente tem aqui a rocha submetida à atmosfera, você tem a erosão, transporte, originando sedimentos, a diagênese, que gera rochas sedimentares. Você pode ter um metamorfismo, gerando uma rocha metamórfica. E depois você pode ter um derretimento, gerando uma rocha magmática. A ascensão do magma, aumentando a temperatura e criando todo esse ciclo. A gente tem a setinhazinha voltando. Se vocês quiserem dar uma pausa e ver com mais atenção esse quadro, explica muita coisa. A forma do relevo é um resultado do tectonismo, do vulcanismo e do intemperismo ao qual o mesmo foi submetido. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Os movimentos tectônicos.
Os movimentos tectônicos ocorrem devido à movimentação do magma, que implica na movimentação das camadas da crosta. A movimentação é dividida em dois tipos, orogenéticos e epirogenéticos. Os movimentos orogenéticos ocorrem devido à atividade vulcânica. Eles têm ação rápida e produzem dobramentos e falhas localizados. Os movimentos epirogenéticos são lentos e abrangem grandes áreas da crosta. São responsáveis pela subsidência ou sorrimento da superfície. Aqui a gente tem um exemplo que está acontecendo na África, acho que é na parte da Somália, que você está tendo um afastamento das placas do continente africano. E o sorrimento de cadeias montanhosas, devido a esses movimentos epirogenéticos. As falhas nos maciços rochosos são decorrentes devido aos movimentos relativos entre duas superfícies e retratam a ocorrência de esforços cisalhantes que podem ser do tipo normal, transcorrente ou inversa. As falhas normais são devido aos esforços cisalhantes que tendem a tracionar ou comprimir parte da crosta, provocando o afundamento ou elevação da superfície, como a gente pode ver nessa imagem. As falhas transcorrentes ocorrem devido ao deslizamento horizontal entre os blocos. Então, você vai ter uma falha aqui. As falhas inversas são decorrentes da movimentação entre as placas continentais em direções opostas, ocasionando no levantamento e subducção das placas, que é o que vai gerar as grandes cadeias rochosas. Dobramentos. As dobras são curvaturas produzidas na camada rochosa de forma lenta, que pode ser de forma tectônica, atectônica ou por indução magmática. Elas são caracterizadas como simétricas, assimétricas, anticlinais, com cavidade para cima, ou sinclinais com a concavidade voltada para baixo. As fraturas são descontinuidades no maciço, formando blocos de dimensões variadas e podem possuir orientações preferenciais. São um exemplo de fraturas. Eles podem ter origem tectônica ou atectônica, causada pelo resfriamento e consolidação do magma ou variações de temperatura. Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula. Peço que compartilhem com seus colegas, deixem o seu like e se inscrevam no canal porque a gente vai postar muito mais aulas daqui por diante. Tchau!